O que a Vitória Souza, a pastora Sandra Alves e o Davi Sasser têm em comum? Os três são pré-candidatos a deputado federal por São Paulo. Inclusive, já registraram suas respectivas candidaturas, já está, inclusive, constando no site do Tribunal Superior Eleitoral. A gente já pode ver esses dados aqui. E a gente vai exatamente comentar um pouco sobre essas três candidaturas e mais uma, tá? Essas três e mais uma, eu digo já qual é a quarta candidatura que a gente vai analisar rapidamente aqui. As candidaturas ainda estão aguardando o julgamento, ainda não dá para chamá-los de candidatos, né? Mas são pré-candidatos, já passaram certamente pela convenção eleitoral e já foi feito o registro de candidatura. Agora dá-se a sequência, né? E nos próximos dias iniciará oficialmente a candidatura deles, a campanha deles como candidatos a deputado federal por São Paulo. E a gente vai observar principalmente os bens. O que esse povo tem, cara? O que esse povo já acumulou ao longo dos anos? Por que querem tanto ser candidatos? Por que querem tanto entrar para a política, né? Vamos começar com a Vitória? Enquanto a gente começa com a Vitória, só de comentar rapidinho, a gente está gravando aqui, né? Vamos gravar para não deixar você sem conteúdo, mas o estúdio está sendo pronto. Em breve eu trago mais atualizações para vocês sobre isso. E você pode, inclusive, assistir aqui, deixar o teu like, deixar o teu joinha, é importante, compartilhar e comentar. Comenta bastante o que você está achando dessa história desse povo que está envolvido na política. Vamos para a tela do computador para a gente ver aqui a Vitória Souza, é a primeira escolhida. Daqui a pouco eu falo quem é o quarto nome, né, que eu falei. Mas a gente vai ver aqui agora, olha lá, a Vitória Souza, ela é candidata, nome Vitória Araújo de Souza, tem a data de nascimento dela, tem os dados, né? Ela se identifica como cisgênero, que é o gênero que você nasceu, né? Quem se identifica pelo gênero que nasceu é cisgênero. E aí você tem informações mais pessoais, é casada, etc, etc, etc. A raça branca, cor branca, e o partido dela, que é uma federação, a União Progressista e 44, União é o número aqui, União Brasil com o Partido Progressista. E tem aqui os bens do candidato, né? E a Vitória Souza surpreende porque, segundo ela não possui nenhum bem, né? A Vitória Souza não tem nenhum bem. E muita gente questionou essa fase da Vitória Souza, porque a Vitória Souza tem, de alguma forma, tem que ter cuidado com o que fala para não ficar parecendo outra coisa, mas o fato é que nas últimas semanas, talvez nos últimos meses, ela tem explorado nas suas redes sociais a questão do filho, né, que ficou internado, infelizmente uma situação envolvendo a saúde, então ficou na UTI durante muito tempo, e muita gente enxergou isso como sendo algo para além do normal, né, além do normal. E quando souberam, então, que ela estava para lançar sua pré-candidatura a deputado, começaram a associar uma coisa com a outra. Pô, será que a Vitória está expondo tanto a situação do filho assim, para poder então ela vir como pré-candidata a deputada e usar isso como uma estratégia de mídia, de marketing? Porque se você analisar os números de compartilhamento, de engajamento como um todo, né, compartilhamento, comentário, like, das publicações dela, nos boletins que ela traz, ou que ela trazia sobre o estado de saúde do filho, chegavam a números extraordinários, né? A casa das quase centenas de milhares de likes, de compartilhamentos, etc. Porque a gente está falando de uma vida, né? E aí cria-se todo um drama em torno disso, porque de fato já é um drama vivido por ela. Quando ela compartilha isso, aí as pessoas obviamente querem estar acompanhando. Muitas mães se identificam com a situação que ela viveu, com a situação que ela passou. E aí fica a pergunta, ela explorou isso midiaticamente para agora, sabendo que já seria pré-candidata, para agora usar isso como uma plataforma de campanha? Não sei, eu quero crer que não, né? Eu até ia gravar um vídeo especificamente sobre isso, porque eu lembrei de um filme que tem na Netflix, foi lançado recentemente na Netflix, que tem inclusive a trilha sonora de Eli Soares, ele é quem canta a música principal, chamado Fé para o Impossível. Cara, extraordinário. Se você não viu ainda, veja Fé para o Impossível. É um filme brasileiro, em português, uma produção extraordinária, uma história fantástica, baseado em fatos reais, que conta a história de um casal, né, basicamente uma mulher americana, casada com um pastor americano também, vieram para o Brasil com a família para abrir abriram a igreja e tudo mais. Aí ela, salvo engano, ela estava na orla de Copacabana fazendo caminhada no início da manhã,
ela foi atacada por um mendigo, bateu muito na cabeça dela com um pedaço de pau, enfim, estava em surto. E ela foi levada às pressas para o hospital, ficou internada na emergência, nisso depois de 2010, não vou lembrar bem o ano. E o que acontece? O marido, o Murdoch, o que ele fez? Ele criou uma campanha, na época, salvo engano, no Facebook, uma campanha de oração, para as pessoas poderem orar, poderem interceder, mandar, sabe? E isso virou, assim, sabe, uma febre realmente na internet naquela época. Foi parar, inclusive, no Jornal Nacional, teve uma repercussão na TV, por conta dessa mobilização que ele fez, e todos os dias ele ia lá, filmava, mostrava, fazia orações, e, quer dizer, criou uma rede, né, de pessoas que se preocuparam com a esposa, naquele momento, uma corrente de oração, quase que internacional, porque eu acho que o mundo inteiro estava acompanhando aquilo naquela época. Enfim, moral da história, virou um verdadeiro milagre, ela foi curada, e essa história foi contada através desse filme Fé para o Impossível. Assistam, é muito bom, é fantástico esse filme. Então, dizer que a Vitória Souza errou em fazer toda essa exposição com o filho, aí quando a gente olha para esse caso, por exemplo, do filme Fé para o Impossível, que ele basicamente fez a mesma coisa, né, em expor e mostrar, em pedir orações e tudo mais, pela esposa que estava numa situação realmente só um milagre, aí vamos criticar também? Eu acho que não dá. Então, a gente precisa às vezes parar de ser seletivo no que a gente critica, ou preconceituoso, né? Porque pô, o cara já não gosta da Vitória, então talvez encontre nisso um argumento para criticar ela. Eu acho que não é bem por aí. Então, teve essa situação, né, envolvendo o filho da Vitória, e as pessoas acusam ela de ter explorado essa situação para ganhar visibilidade. Eu prefiro não acreditar que foi por isso. Prefiro não acreditar, né? Quero não acreditar que foi uma estratégia de marketing, né, expor essa situação. Mas a Vitória é candidata, ela foi candidata na eleição passada, depois ela desistiu, né, não desistiu tecnicamente junto ao TSE, mas não fez campanha, não fez nada, portanto parece-me até teve pouquíssimos votos, uma coisa assim bem, né, bem por tabela mesmo. Eu acho que nem ela votou nela, né, porque ela não se empenhou na candidatura. E agora ela é candidata a deputada federal por São Paulo. O próximo é ele, Davi Sasser. Davi Amorim de Oliveira, candidato a deputado federal. Está aqui também, ensino fundamental incompleto, inclusive deixa eu ver aqui a Vitória. Ela é empresária, né? Ocupação empresária. É essa aqui, ó, Vitória Souza, ocupação empresária, grau de instrução ensino médio incompleto também. E o Davi Sasser, ele também tem um grau de ensino como ensino fundamental incompleto. Tá aqui, a ocupação colocou outros. Quais são os bens do nosso candidato? Olha aí, tem alguma coisa, né? 165 mil de bens, de patrimônio, né? Cotas ou quinhões de capital e etc. Enfim, é óbvio que ele tem muito mais do que isso, né? Claro que todos eles têm, né? Essa história de que não tem nada não, é acima de Moá, irmão, não faz isso não. Mas o Davi Sasser é candidato, deputado federal por São Paulo, muito embora seja do Rio. Tá aí uma curiosidade. Inclusive o próprio governador de São Paulo é do Rio, né? Então, fica tranquilo, Davi Sasser, não vai ter problema não. O povo de São Paulo sabe acolher bem os cariocas. Então, Davi Sasser é candidato a deputado federal por São Paulo, também pela Federação União Progressista, que é essa união do União Brasil com o Partido Progressista, que é o partido do Centrão, né? Você deve lembrar disso, os dois partidos são considerados do Centrão. Ele é heterossexual, né? Para os evangélicos isso é muito importante, né? Os evangélicos olham muito isso. E aí o Davi Sasser está candidato para representar o povo de São Paulo. Eu lembro que nos últimos anos ele teve um embate, porque teve uma situação de visibilidade, porque teve uma situação lá envolvendo o ministro Alexandre de Moraes, o nome dele foi citado numa investigação, né? Parece que queriam que investigassem o Davi Sasser por coisas que ele tinha dito. Enfim, isso acabou dando a ele muita visibilidade, e aí talvez por conta disso ele decidiu ingressar na política para representar o povo de São Paulo nas urnas. Vamos pro próximo? Próximo candidato, já chegando no quarto, tá? Já chegando no quarto. O próximo candidato é a pastora Sandra Alves. Posso falar? Ela é candidata a deputada federal, atualmente ela é vereadora por São Paulo, também São Paulo capital. Ela era vereadora anteriormente por uma cidade chamada Boituva, né, salvo engano.
e aí foi para a capital, ganhou como vereadora e agora está pleiteando o cargo de deputada federal pela Federação União Progressista também, né? Pela a própria Federação PP e União. Ela tem um ensino médio completo, olha isso, é vereadora, ocupação e brasileira de Porto Feliz, também no interior de São Paulo, se identifica como preta e é divorciada. Beleza? Agora vamos ver os bens da nossa vereadora. Ela tem um patrimônio declarado de R$770 mil. É ela, né? Saldo em conta corrente, tem os dados aqui, os dados são, como eu disse, são públicos, né? E tá aqui, esse é o patrimônio declarado da pastora Sandra Alves. Você pode ver mais informações da aplicação de renda fixa, R$626 mil, tem CDB, muito bem, tá rendendo ali na taxazinha, melhor do que poupança, né? Melhor do que poupança. Bom, gente, esses são os 3 candidatos, né, que estão concorrendo. Como disse a pastora Sandra Alves, ela já é vereadora e agora pleiteia esse cargo como deputada federal. Olha só, eu acredito que ela tem chances reais de ser eleita, viu? Chances reais de ser eleita. Ela tem um trabalho importante na área social, tem as suas redes sociais que também são muito, muito bem movimentadas, não é? Não à toa ela está em crescente, né? Ela saiu de uma cidade do interior, foi para a capital como vereadora, foi eleita e agora vai tentar essa vaga como deputada federal. Salvo me engano, São Paulo tem mais de 70 deputados federais, então vaga é o que não vai faltar para a deputada Sandra Alves. Vamos ver se o povo de São Paulo vai concordar, porque tudo isso é preciso saber que tem que ser combinado com o povo, né? Você precisa combinar com o povo. Então não adianta só ela ser pastora, ter muita visibilidade nas redes sociais, é preciso combinar com o povo. E aí vamos estar acompanhando então a evolução da campanha da pastora Sandra Alves nos próximos dias, por enquanto pré-campanha. Não para por aí, porque o que a gente está trazendo para vocês agora já são os nomes que já estão registrados. Alguns partidos ainda não registraram. Então, por exemplo, em São Paulo também tem a Vanilda Bordieri, geralmente se candidata, né, a deputada estadual por São Paulo. Vamos ver se ela vai tentar mais uma vez. Tem a Lauriette, a gente não viu ainda. Então esses nomes ficarão para um próximo vídeo, porque a gente está aguardando as atualizações. Esses nomes ainda não, os partidos ainda não registraram as candidaturas no sistema do TSE, mas esses aqui da Federação União Progressista já. Vamos para o quarto nome? É ele, né? O pastor Marco Feliciano, que vem para a reeleição, para mais um mandato, de deputado federal, vem tentando esse mandato. Está aqui ele, Marco Antônio Feliciano, grau de instrução superior completo, é casado e a ocupação dele é deputado. Ele, vamos ver, ele é do PL, né? Vamos ver os bens do candidato, que é tudo, isso todo mundo quer ver, né? R$5.402.023. 5.402.023 é o patrimônio do excelentíssimo senhor deputado pastor Marco Feliciano. Tem uns bons apartamentos, tá tudo aqui, ó. Se você quiser ver os patrimônios, né, do pastor Marco Feliciano, você tem aqui, tem um terreno de R$3.800 lá em Orlândia. Olha, rapaz, barato, né? Bom de comprar casa, então, comprar imóvel lá em Orlândia, né? R$3.800, caramba. Tem apartamento de R$627 mil em São Paulo e por aí vai. Então, um prédio residencial de 65 mil, tá vendo como Orlândia é barata as coisas? Tem um prédio residencial de R$65 mil, né? Rapaz, eu tô pensando em comprar agora outro prédio residencial em Orlândia de R$60 mil, mais um terreno em Orlândia de 15 mil. Rapaz, quem é que tá ditando os preços dos imóveis em Orlândia aí? Manda esse cara vir aqui pra minha casa, pra minha cidade, né? Que aqui na minha cidade, misericórdia. Não existe terreno de 15 mil, de 20 mil, de 30 mil. Não existe. Terreno urbano de 15 mil, mais um terreno. Olha, rapaz, ele investe em imóvel. Mais um imóvel residencial de 30 mil, mais outro imóvel de 127. Tá aí vendo, rapaz? Tá aí vendo que o pastor Marco Feliciano sabe investir. Um apartamentozinho em Ribeirão Preto, de quase 450 mil. Menino sabe investir, muito bem, é isso aí. Infelizmente outros
Ó, mas um imóvel rural de 300 mil, ó, tudo dele é em terra, né? Quem investe em terra nunca erra, né? Já dizia o sábio. Muitos pregadores da época do pastor Marco Feliciano nos Gideões talvez não tenham tido essa mesma cabeça para investir naquilo que é duradouro, né? Naquilo que é duradouro. Uma vez eu fiz um vídeo e falei sobre isso aqui no canal. Muitos pregadores, itinerantes, muitos cantores ganham muita grana, muita. Eu acho que até nesse vídeo eu citei, salvo engano, foi até a própria Vitória. Acho que foi exemplo, foi ela. Que ganham muita grana, né? Porque os caras cobram 30, 40 mil por agenda, 50 mil por agenda, isso cantor ou pregador. E você vai olhar, às vezes tem carro de luxo, tem roupa de marca, tem uma moto boa, vive fazendo viagens internacionais. Mas tá, beleza, mas e aí? E quando vier a crise, né? E quando o mercado cair, e naquele período em que as igrejas não contratarem, e quando surgir outro cantor hypado, outro pregador hypado, e você não tiver tanta agenda assim, como é que vai ser, né? Os caras não pensam muito nisso, né? Mas o Marco Feliciano, além de deputado federal, ele conseguiu montar um patrimônio sólido, pelo que a gente tá vendo aqui, baseado naquilo que é duradouro, naquilo que fica, naquilo que uma crise global não perde, uma pandemia não faz o cara perder. Então, é isso aí. Aprendam com o pastor Marco Feliciano, pastores. Aprendam, né? Aprendam a investir o dinheiro suado. Não vá colocar, como fez o Eliseu Rodrigues, em pirâmide, né? 300 mil reais na pirâmide. Eu vou gravar um vídeo sobre isso ainda. Talvez eu grave amanhã. 300 mil reais na pirâmide. É brincadeira, cara. É muito dinheiro, né? É muito dinheiro. Eu não sei não. Enfim, amanhã eu gravo sobre esse investimento errado do pastor Eliseu Rodrigues. 300 mil reais, achando que ia ganhar um rendimento absurdo que ninguém paga. Mas, enfim, vida que segue. Então esses são os 3 candidatos, né? Que vão representar, que querem representar São Paulo. Vitória Souza, Davi Sasser, Sandra Alves e o deputado Marco Feliciano. A gente vai continuar monitorando por aqui o sistema do TSE. Assim que surgir outros nomes já também registrados, a gente volta a comentar com vocês. Deixa o like se vocês gostaram desse vídeo, comenta o que você achou, você votaria em algum desses nomes aqui? Me deixa saber aqui nos comentários. Tchau!